foram salvos. Isso é o mais importante. Irmãos, Mateus capítulo 25, verso de número 14, nós vamos estudar sobre a parábola dos talentos. Glória a Deus. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, na NVT, e aí vocês acompanhem na tradução de vocês. O reino dos céus também pode ser ilustrado. Acharam? 25:14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. Então, verso 16, então o servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. 24. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Nós estamos tratando dessas parábolas e aqui Jesus está contando sobre o fim dos tempos, sobre os sinais do fim dos tempos. Ele está falando sobre a exortação à vigilância. Então ele está desde Mateus 24 desenrolando esse assunto. E aí nós vimos
a parábola das 10 virgens e exortando sobre a vigilância. E agora a gente observa a parábola dos talentos. Talentos aqui não são as habilidades naturais que Deus concedeu a cada ser humano. Talentos não quer dizer isso. Talentos aqui é de uma palavra que é talenton, que é dinheiro, uma unidade monetária. É algo que era usado era dinheiro mesmo, ou forma de peso. Então, aqui a gente observa que, depois de falar de si mesmo como noivo, que é a parábola das 10 virgens, Jesus se apresenta como um homem de negócios, que partiu para fora de sua terra. Depois de mostrar a necessidade de estarmos preparados para a sua vinda, ele mostra como devemos ser diligentes enquanto o aguardamos. As virgens e os servos representam um só e o mesmo povo. A vigilância é a nota-chave da primeira parábola, e a diligência é a ênfase da segunda. Então, a história sobre as virgens exorta a igreja a vigiar, a história sobre os talentos conclama a igreja a trabalhar. Então, primeira é para vigiar e a segunda é para trabalhar. Trabalhar de que forma? De forma diligente, de forma dedicada, não de forma relaxadamente, mas a gente vai ver nisso aqui no decorrer da parábola. Então, o que eu acho interessante é que a viagem que Jesus fez quando voltou para o céu e até o seu retorno é realmente longa, mas ele não deixou os seus servos sem suprimento e trabalho nesse tempo de ausência. Então ele sai, ele parte, mas ele vai voltar. Então a gente sabe que Jesus ele partiu, ele veio a primeira vez em forma humana, e ele deu a promessa de que ele vem uma segunda vez, só que ele não disse quando, ele só disse os sinais que a gente viu aqui em Mateus 24. Então, e durante a sua ausência, entre aspas, porque ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, então ele proveu a igreja de suprimentos, de trabalho, ele adorna a sua igreja através dos dons espirituais, ele capacita cada um para desenrolar e desenvolver alguma coisa na obra de Deus. Então, a gente tem que tirar uma concepção, um conceito da nossa mente, de que obreiros, de que quem faz alguma coisa é só quem é consagrado ou só quem tem algum cargo. Não, na obra de Deus há serviço pronto para todos, e é o que a Bíblia fala sobre isso. Então cada qual tem um trabalho, uma tarefa para desempenhar na obra de Deus. Mas irmão, eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é a minha capacidade, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Então você ore, você jejue, você busque a presença de Deus, vá falar com Deus até que Deus lhe mostre, até que Deus lhe revele o que você tem para fazer na obra de Deus. Então Deus, ele se ausenta, ele delega algumas coisas, ele entrega para nós. Então isso tem a ver com, essa parábola está dizendo que ela está mostrando os cristãos que são nominais, ou seja, aqueles que dizem que são cristãos, mas não praticam, e os cristãos verdadeiros. Então a gente observa que cada um tem que fazer algo para o Senhor, tem que fazer algo para o Senhor. Então, talvez você não tenha sido consagrada, diácono, diaconisa, você talvez não carregue um título,
Então, mas você tem uma importância muito grande dentro da obra de Deus. Todos têm uma importância muito grande, porque todos foram chamados para servir. Então, primeiro Deus faz discípulos, Deus faz seus servos, e aí Deus vai separando cada qual para desempenhar uma certa função. Mas você vê Deus chamando a igreja, Deus chamando o povo, Deus chamando as pessoas ao arrependimento. E depois que são salvas, são chamadas a desempenhar algo. Então, no mundo antigo, um talento era uma unidade de 35 quilos de ouro, prata ou bronze. Então, 35 quilos de ouro, prata e bronze era muito, mas muito dinheiro, irmãos. Muito, era muito dinheiro. Então, aquilo que Ele concede para nós, que Ele dispensa a nós, é algo muito valioso. E a Bíblia fala que nós somos despenseiros. Nós, como é isso? Como é ser despenseiros? São aqueles que vão na despensa de Deus, recebem algo de Deus para transmitir ao povo. A Bíblia fala sobre mordomia cristã. Na escola bíblica dominical, já falamos muito sobre mordomia cristã. Então, a nossa vida é uma vida de serviço, é uma vida de administração, de administrar os bens que não nos pertencem. Então, nós somos mordomos de Deus, nós administramos aquilo que é dele. Nós não somos donos, mas nós somos o quê? Administradores de aquilo que Ele confia em nossas mãos. Então, nós temos que ter... Aqui a gente vê a palavra servo, mas quando você vai para o original que foi escrito esta palavra, é escravo, não é servo. A tradução foi colocada servo porque na nossa mente, na nossa compreensão, escravo tem um sentido negativo. Mas para o judeu, na antiguidade, escravo não tinha essa concepção tão pejorativa, tão negativa que a gente viu ao longo da história da colonização brasileira e vários países aí afora. Então, o que acontece? Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê como era para ser tratados os escravos, né? Eles podiam ser alforriados, eles podiam ser liberados, ou eles poderiam continuar com o seu senhor, ou eles trabalhavam para pagar uma dívida, e depois que quitasse a dívida, eles eram liberados. Então, Deus tratava de uma forma bem diferente essa questão. E hoje nós somos escravos de Cristo, nós somos servos de Cristo. Então, nós temos algo em nós, e o que eu acho maravilhoso é que, segundo aos Coríntios, capítulo 4, abra aí a sua Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios 4, deixa eu ver aqui o versículo 4, versículo 7, capítulo 4, verso 7, perdão. Quem encontrou pode ler. Isso. Então você veja só, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o vaso de barro aqui, quem é o vaso de barro aqui? Isso, somos nós. Então, esse tesouro, né? Esse ministério, essa palavra que foi confiada a nós, a presença do Espírito Santo que foi confiada a nós, morar em nós como templo. Então, tudo o que acontece
é para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem, e não de nós. Então, tudo que fazemos, tudo que é para fazermos, é para a glória do Senhor, não é para a glória do ser humano, não é para o envaidecimento. Porque quando a gente faz alguma coisa para um envaidecimento próprio, para a vanglória, como se diz, então nós estamos totalmente no caminho errado. Então a gente está vendo aqui que em nós foi depositado algo glorioso. Então nós temos essa responsabilidade de trabalhar, de fazer. A nossa vida é um serviço para a obra de Deus. A nossa vida é um serviço para o reino de Deus. Então, nós temos que atentar para essas coisas. E olha só, o tema principal dessa parábola é como devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua volta. Uma parábola sobre a mordomia. Jesus é o dono dos bens, nós somos seus mordomos. Esses talentos representam tudo o que recebemos de Deus como dádivas naturais e sobrenaturais. Dádivas naturais, o nosso corpo, nossos dons, nossos talentos, nossa boa educação, nossa vida profissional, e por dádivas sobrenaturais, o próprio Espírito Santo, a salvação, a oração, a palavra, a graciosa direção diária. Então, alguma coisa nós temos que fazer para o reino de Deus. Alguma coisa. Onde quer que nós estivermos, temos que estar servindo e testemunhando o nome do Senhor. Então, onde nós estivermos, quando estivermos no nosso trabalho, temos que estar servindo a Deus com a nossa conduta. Se tiver uma oportunidade de você falar de Jesus para alguém e tal, beleza, você faz no seu trabalho. Embora seu trabalho não é lugar para você ficar pregando, é lugar para você trabalhar. Mas isso é também uma oportunidade para você também falar de Jesus. E você pode falar de Jesus muito mais pela sua conduta, pelo seu procedimento, do que muitas vezes pela voz, pelas palavras. Então, a nossa vida tem que ser uma prestação de serviço. Que o apóstolo Paulo ele fala? Rogo-vos, pois, a Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, a Deus, que é o vosso culto racional, para nós experimentarmos a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 6, ele fala que nós não vamos apresentar o nosso corpo como instrumento para o pecado, como os nossos membros, o nosso corpo, como instrumento da iniquidade. Mas o nosso corpo é apresentado o quê? Para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Então nós estamos aqui... Louvado seja Deus, trabalhando para o Senhor, prestando um serviço para o Senhor. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ausenta dessa terra, e Ele dá Ele dá 5, para outro Ele dá 2, e para outro Ele dá 1. E o que eu acho interessante é que Ele confia o seu dinheiro, Ele confia o que é dele e não o que é nosso. E ele divide de forma proporcional, versículo 15, a capacidade deles. Ao primeiro entrega 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento, e foi viajar. Então a gente tem que entender que a cada um é dado proporcionalmente. Então a gente não tem que ter inveja, nutrir esse sentimento de inveja, quando a gente olha algum irmão, alguma irmã, que aparentemente tem mais talentos, tem mais dons do que a gente.
A gente não pode nutrir esse sentimento de inveja. Saiba de uma coisa, que Deus ele dá conforme a capacidade. Se aquela pessoa recebe 5, é porque ela consegue suportar os 5 e granjear mais 5. Ela consegue fazer algo a mais. Mas você pode entender, você pode ver aqui, que quando o Senhor ele volta, ele elogia o que tinha 5, que tinha 2 na mesma proporção. Ele não faz uma distinção do 5 do 2. Ele fala tanto para o que recebeu 5, tanto que para o que recebeu 2, que eles foram fiéis e que eles seriam colocados em uma outra coisa mais, de uma maior responsabilidade. Então aprenda também, quem tem muitos dons, quem faz muitas coisas na obra de Deus, saiba que também tem uma responsabilidade muito maior, muito maior. Então a gente não precisa e não pode invejar, porque é o seguinte, aquela pessoa que desempenha algo a mais do que nós, tem um peso sobre ela a mais, uma responsabilidade maior, embora a capacidade seja aquilo que ela consiga suportar. Então, não diz assim a palavra, o que é muito é dado, muito será cobrado? Então é dessa forma, mas também não significa que muitos talentos, então muita responsabilidade, aí tu vai fazer igual esse que recebeu um só, por medo você vai pegar e vai cavar um buraco e vai jogar lá dentro. Então, também não pode ser. Você não pode ter medo. Esse camarada nem conhecia o seu senhor direito. E aí ele pega e cava. Ao invés de fazer alguma coisa, ao invés de trabalhar para o seu senhor, não. Ele pega e cava lá dentro. Somos nós que, muitas vezes, que colocamos barreiras e empecilhos e degraus para menosprezar os outros também. Uma certa feita eu ouvi um rapaz me falando, e não foi aqui na congregação Betel, foi em outro lugar, em outra igreja, que ele foi, pediu acho que para alguém fazer alguma coisa, e ele era de cargo menor, e que ele pediu para uma pessoa de cargo maior. E aí essa pessoa de cargo maior pegou e falou assim: não, eu não vou fazer isso não, isso aí não é coisa para mim não, isso é coisa para cargo de vocês, é para fulano de tal, isso não é para mim, isso não é para eu fazer. Aí eu falei assim: rapaz, eu estava explicando para essa pessoa não entendeu nada do que é servir, essa pessoa não entendeu absolutamente nada do que é servir. Então o que disse Jesus? Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja aquele que sirva. É o que eu falo, o evangelho ele vai na contramão do que o povo prega, do que o mundo ensina. Então, você quer ser o maior no reino dos céus? Você quer ser o maior? Então que você sirva. Tem muitas pessoas que querem ser o maior, querem o destaque, mas não querem servir. Querem só os louros, só a glória para si, mas não quer servir. Então, aqui cada um recebe, cada um é elogiado, é parabenizado por aquilo que fez, não pela quantidade que recebeu. Porque os 5 granjeou mais 5, 2 granjeou mais 2. O que é chamado a atenção é que eles fizeram alguma coisa. Eles fizeram alguma coisa. Então, o servo que recebe 5 talentos, ele começa a investir dinheiro. E aqui está falando dinheiro porque é dinheiro mesmo. E aí ele começa a investir dinheiro e ganha mais 5. Aí o outro que pega mais 2, consegue ganhar mais 2. E a gente? Trazendo para as nossas vidas. O que nós estamos fazendo? O que temos feito para o Senhor? O que temos feito com aquilo que Ele tem entregue para cada um de nós? Será que nós estamos fazendo como esse que enterrou? Não, deixa lá, quando ele vier, ele pega de volta. Não,
Ou será que nós temos... Não, eu não quero esse negócio, não, é muita responsabilidade, eu não quero pagar o preço nem nada. Inclusive a mensagem ontem foi sobre o preço, domingo foi sobre o preço da obediência. Então, muitas vezes a gente adota uma postura passiva, fica quieto. Não, deixa que fulano faça, deixa que o outro faça. Não, esse negócio não é para mim. Não, eu não quero esse negócio. Não, é muita responsabilidade. Não, não sei o quê. E aí fica só correndo, só correndo, só correndo. Não é socorrendo de socorrer, é só correndo fora, né? Porque o dom de socorro é um ministério também, né, irmãos? De socorrer. Então a gente observa o quê? Em primeiro lugar, reconheça o Senhor como aquele que lhe confiou os seus tesouros, que nós lemos aqui nesta noite. O Senhor, dono dos bens, ausenta-se do país e confia tesouros a seus servos. Que privilégio sermos achados dignos de cuidar dos bens do nosso Senhor. Que honra sermos objetos de sua confiança. É pura generosidade do Senhor confiar às nossas mãos os seus tesouros. O Senhor, sendo generoso conosco, não deixa de ser justo, uma vez que confia seus talentos a cada servo, de acordo com a sua própria capacidade. O Senhor não exige o mesmo de todos, nem confia mais a alguém do que essa pessoa possa realizar. Deus nunca nos cobrará além daquilo que Ele mesmo nos deu. Ele não exigirá de nós além de nossa capacidade. Abra lá 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. Quem encontrar pode ler. Isso. Versículo 13, perdão. Então você veja só, Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, aqui é algo que vem sobre nós. Porque também tem aquela pessoa que ela é tentada porque ela procura a tentação, né? Então aí é diferente o negócio. A pessoa corre atrás da tentação, aí não vigia, cai. Aí, mas Senhor, a tua palavra está dizendo que o Senhor ia dar uma saída. Mas aí ele também fala, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então não foi assim que o diabo falou para Jesus? Não, se tu é filho de Deus, te joga daqui para baixo. Aí Jesus falou, não, meu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, essa daí não cola. Então você observa que Deus, Ele dá o escape, Deus, Ele permite. O apóstolo Paulo, ele pediu, retira de mim esse espinho, vai tirar esse espinho. Por 3 vezes ele orou ao Senhor, aí Deus falou para ele, Paulo, sossega, meu filho, a minha graça te basta. Então é isso que você precisa, a minha graça te basta, Paulo. Então, fique tranquilo que está tudo certo. O que você está carregando é o que você consegue carregar. E olha só, mergulhe nessa parábola, olha que coisa mais linda aqui. É que Deus
Ele confia coisas gloriosas em nós, para administrarmos. Nós lemos no começo que era dinheiro dele, né? Então ele confia algo dele em nós, para nós fazermos para ele, para nós produzirmos um lucro, ou seja, produzir um fruto, frutificar naquilo que ele coloca em nossas mãos. Muitas vezes a gente só tem mania de olhar pelo lado negativo da coisa. A gente só olha o lado negativo. Não, esse negócio está fardo, está pesado demais. Não, esse negócio, não dou conta, não dou conta. A gente começa, não dou conta, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Mas se Deus, Ele confiou, é porque Ele está vendo, Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece a minha estrutura. Então, se Ele te capacitou para pregar, Ele vai te dar graça para pregar. Se é para cantar, Ele vai te dar graça para cantar. Se é para tocar o instrumento, Ele vai dar graça para você tocar o instrumento. Mas também não significa que eu vou ficar assim, né? Oh, Senhor, derrama sobre mim a unção, né, Manel? Derrama sobre mim a unção da partitura. Não vai estudar não, né, Manel? Não vai estudar as notas, não vai estudar as escalas, não vai estudar as combinações para ver se você vai. Deus ele entrega o talento, Deus ele te concede algo, mas aí nós temos o quê? Que fazer como esses homens aqui, como essas pessoas que pegaram aquilo que receberam e investiram e fizeram aquilo dobrar, duplicar. Então assim somos nós. Deus quer te usar em alguma área, então procure melhorar naquela área. Não é assim na vida profissional? Quando você trabalha numa área e você começa a se desenvolver, começa a aprofundar, você não vai subindo de degrau, você não começa a ganhar mais. Então é assim que funcionam as coisas. Então a gente pega aquilo ali e vai aprimorando, buscando para ser lapidado, para ser trabalhado. Deus me chamou para trabalhar na área do ensino, mas fica sem ler e estudar para ver se vai acontecer alguma coisa. Vocês já viram aquela palavra de Jesus que diz assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho? Bora, complete? Isso. Então o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus, ele disse a palavra foi lançada, então eles seriam lembrados daquilo que eles tinham ouvido. Então, Deus ele vai nos revelar, Deus ele vai nos orientar, baseado naquilo que nós temos lido, naquilo que nós lemos. Deus ele pode revelar um versículo, se a pessoa nunca ter lido, com certeza, eu creio piamente nisso daí. Deus ele faz isso, mas não estude não para ver se vai chegar, vai vir aquele negócio assim. Não vai, não é assim que funciona. Então, pegue aquilo que você recebeu do Senhor e aprimore, trabalhe, buscando em Deus, buscando graça, buscando sabedoria, para que aquilo seja trabalhado e você possa exercer um serviço melhor na obra de Deus, no reino de Deus. Porque a gente tem que prestar um bom serviço. Se eu não prestar um bom serviço aqui, pastor Bonner me tira daqui. É muito simples. Então, nós temos que prestar um bom serviço para Deus, para o ministério, em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que desempenhar com dedicação, com diligência, aquilo que é colocado sobre nós. E Ele não vai colocar algo em você além do que você possa suportar.
E grave isso na sua cabeça. Tudo é questão de perspectiva. Tudo é questão da forma como a gente enxerga as coisas. Então, um Deus poderoso, santo, glorioso, que habita no terceiro céus, que está assentado em um alto e sublime trono, que é o Criador dos céus e da terra, que destruiu o poder da morte e do inferno. Aí ele chega, está aqui, Mano Horaci, eu confio em você, está aqui nas suas mãos. Está aqui, irmã Nísia, eu confio em você, está aqui nas tuas mãos. Manel, eu confio em você, está aqui nas tuas mãos, para você, e assim sucessivamente. Olha só que coisa maravilhosa. E isso tem que servir de ânimo, de motivação, para nós desenvolvermos as nossas habilidades, capacidades, nossos dons na obra de Deus. Isso tem que servir como uma motivação, que um Deus tão grande, tão poderoso, Ele nos confia algo para fazer para Ele aqui na terra. Só que é o seguinte, Ele confia, mas aí Ele vai requerer, Ele vai pedir, vai ter o momento da prestação de contas, que é o que a gente viu aqui. Em segundo lugar, trabalhe com zelo e fidelidade para honrar o Senhor. Você demonstra sua fidelidade multiplicando os recursos que o seu Senhor colocou em suas mãos. Essa fidelidade será recompensada pelo Senhor. Você terá o elogio do Senhor, maiores responsabilidades e ainda a alegria da sua intimidade. Olha que coisa maravilhosa. Você será elogiado pelo próprio Senhor. É como eu estava vendo a pregação de um pastor, falando sobre a parábola dos talentos, e ele fala bem assim: aqui na terra tu se arrebentou todinho para fazer a obra de Deus. Tu renunciou. Você pagou aquele preço. Buscou a santificação, buscou fazer a vontade de Deus. E quando no término da sua jornada cristã, quem vai te receber, e depois dessa parábola dos talentos, vem a separação do bode das ovelhas, e aí não tem aqui que diz que: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então, o seu trabalho com zelo, ele não é vão. 1 Coríntios 15, 58, abra aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 15:58. Então, aqui na tradução minha fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, eu gosto sempre assim, de vocês lerem na tradução de vocês, eu leio novamente também para sair na transmissão e também para a gente fazer comparações de traduções que ajudam a gente a entender melhor as palavras. Então, aquilo que você faz para Deus, com firmeza e constância, não é em vão, não é em vão. Mas, eu não prego, oxe, eu queria pregar, tal. Não se sinta menosprezado, não se sinta. Talvez você só fale para a pessoa: olha, Jesus te ama.
vamos para o culto, você está prestando um grande serviço para Deus. Então, a gente que costuma olhar com olhar diferente, olhar julgador, de que aquele que a gente acha que só o que é o, né, que faz algo de glorioso, maravilhoso, é que está lá em cima. Não. Eu estou estudando sobre políticas públicas e sobre essa questão na área de educação, e eles falam sobre a coordenação pedagógica, os pedagogos, os orientadores, e eles falam justamente da equipe das merendeiras. E eles falam que sem elas, sem esse povo, não tem como a escola funcionar, a escola não funciona. Então eles abordam essa questão, que tem o coordenador pedagógico, orientador pedagógico, tem essas pessoas, tem os professores, mas também tem essa outra equipe também, que junto com todos esses, faz um importante papel para a escola funcionar. Se não tivesse as merendeiras, essas pessoas, a escola não funcionaria. E é por isso que tem elas em todas as escolas, por causa da importância delas no trabalho. Aí muitas vezes a gente fala, não, quem é o pedagogo, o orientador educacional, ele ganha mais, tal. Mas ele tem mais responsabilidade e ele tem que cuidar de muito mais coisa. Então, irmãos, vamos desempenhar um bom trabalho, uma boa função naquilo que é colocado em nossas mãos. E olha só, Romanos capítulo 12, a gente vê que existem uns dons espirituais, existem os ofícios, os dons ministeriais, e também existe aqui, Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o 8. Pode ler. Só um instante, depois a gente vai ler mais, mas eu quero parar aqui. No versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, a gente não tem que se considerar melhor do que o outro, ou superior do que o outro. Antes nós temos que fazer uma autoavaliação, uma análise. Então, medindo de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, você vê aqui Jesus falando, um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1, segundo a capacidade de cada um. E aqui Paulo está dizendo, de acordo com a fé que Deus nos deu. Versículo 4, prossegue aí, irmão.
ou de profetizar, né? Amém. Só até aí eu vou ler aqui. Ele fala que o corpo é um só, né? São diferentes partes. E no versículo 6, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Quando falou isso aqui de dar com generosidade, eu me lembrei de um irmão que ele estava estudando à noite, ele não tinha concluído os seus estudos na sua mocidade, na sua juventude, e ele na sua idade avançada, ele começou a terminar os seus estudos. Então, assim, toda a vida ele trabalhou na lavoura, toda a vida ele serviu, ele trabalhou com um só patrão, se eu não me engano, 30 e tantos anos, até hoje trabalha para ele. E aí Deus converteu ele, tudo, Deus fez a obra na vida dele, e ele não prega, ele não ora, assim, de vir aqui na frente, tal, nesse sentido. Mas ele, quando chegava na igreja, quem pode dar 10 sacos de cimento? Aí ele levantava a mão. Ou às vezes nem levantava. Aí chegava lá na obra, lá, eu congreguei com esse irmão. Ele encostava a combizinha branca dele assim, ó, e mandava descarregar. Aí quem pode doar tantos frangos, não sei o quê. Aí ele chegava lá e descarregava. Sabe o que eu via? Tudo que ele plantava, ele plantava lá nas terras do patrão dele. Tudo que ele plantava, prosperava absurdamente, irmãos. Era cada alface americana, uma mais linda que a outra, abobrinha, repolho. Aí a gente ia lá e ele... Pega aí, macho velho. É cearense, né? Pega aí, macho velho. Enche a sacola aí, leva para tu. No momento que eu fiquei 7 anos em Araguaiana, já teve mês da gente só ter R$100 por mês, os R$100 era dele. Era dele. Então, ele tinha essa alegria de contribuir. Você não via ele na frente, não, ele só nos bastidores, agindo, trabalhando. Irmãos, isso aí faz com que a obra cresça. Então, às vezes você não está assim numa posição de destaque que os outros ficam te vendo, mas você está ali trabalhando, você está ali servindo, e a obra está fluindo, as coisas estão acontecendo e tudo. É claro que cabe às lideranças também, porque aqui disse, né? Se for de exercer a liderança, lidere de forma responsável. Também cabe aos líderes, aos pastores também reconhecer, ter essa visão de reconhecer, porque a gente gosta de ser reconhecido. A gente não pode trabalhar para ser reconhecido. A motivação não deve ser essa, mas é muito bem-vindo um reconhecimento nas nossas vidas. E o próprio Senhor Jesus vai ter esse reconhecimento, vai ter esse momento do reconhecimento. E a gente viu aqui, né? Você foi fiel, você granjeou mais 2, você granjeou mais 5. Então, teve esse momento do reconhecimento. Então,
E que interessante que o reconhecimento foi para botar mais, para numa função de mais responsabilidade sobre essas pessoas dessa parábola. Então, houve um reconhecimento. Não adianta, vai haver um reconhecimento na obra de Deus, assim, aqui dentro da Bíblia Sagrada, como a gente está falando sobre o fim dos tempos, quem não quer Jesus, vai ser também, aquilo que é feito vai ser reconhecido, não no sentido positivo, mas no sentido negativo. Porque aquele que teve medo, que enterrou o talento, ele foi repreendido e foi lançado fora. Irmãos, nós não podemos servir a Deus e não devemos servir a Deus com medo de Deus. É claro que deve haver temor, respeito, reverência a Deus, mas a gente não pode, eu só sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Aí não experimentou a graça de Deus, não experimentou o amor de Deus, não sabe o que é o amor de Deus. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo exagerado, que vai além, o medo dentro da normalidade, é Deus que colocou. Sabe o que é isso? Como é isso? Porque se nós não tivéssemos o medo, o receio, a gente ia chegar lá no sexto andar do prédio, ia se jogar lá, não tenho medo. Então, há uma normalidade, há uma coisa natural. Aí quando o excesso de medo, de não conhecer o seu Senhor, paralisa. O medo em excesso, ele faz o quê? Trava, paralisa. E esse homem, ele paralisou. Ele não fez nada, ele não foi avante. Ele pegou e enterrou. E aí, quando ele termina de elogiar os que receberam, que aí ele vai lá, naquele que, ele repreende aquele que enterrou o talento, e fala assim, não, meu filho, você pelo menos poderia ter depositado num banco aí para render alguma coisa. E deixou aqui debaixo, não rendeu foi nada. Então, ou seja, nem para isso você prestou para alguma coisa. Nem para fazer render o dinheiro você não prestou. E aí, houve essa situação desagradável. Em terceiro lugar, não seja negligente com os recursos do Senhor. O servo mau e negligente nutriu um pensamento, alimentou, um pensamento errado acerca do seu Senhor. Quantas pessoas têm um pensamento errado acerca de Deus, Acha que é uma coisa e é totalmente diferente. Considerou o severo injusto. Ele achou Deus, o Senhor, severo e injusto. Em vez de fazer render os recursos colocados em suas mãos, enterrou-os. Foi movido pelo medo e não pelo zelo. Nós temos que ser movidos pelo zelo, não pelo medo. Não pelo medo de fazer, mas nós temos que ter zelo para fazer e não ter medo de fazer. Sua negligência covarde resultou em esterilidade, ou seja, não deu fruto. O que foi colocado em suas mãos não apenas estagnou, não apenas parou, ficou parado, mas retrocedeu, ou seja, não rendeu nada. Porque se ele tivesse aplicado os recursos do seu Senhor, pelo menos teria o lucro da correção monetária. Pelo menos tinha rendido alguma coisinha na poupança ali, Tinha rendido um jurim. Então diz assim, ele pensou apenas em si mesmo. E quem pensa apenas em si mesmo prejudica a obra de Deus. Ao servo inútil, o talento é tomado e transferido a outro. Então é aquela questão, ninguém é insubstituível. Creio que você já ouviu isso. Se nós não fizermos, tem quem faça. E foi assim, aquele não fez, então, aquilo que estava com ele, até o que estava com ele, até o que ele tinha foi tirado. E deu para o que tinha mais talentos. Então, o talento é tomado e transferido a outro. Vale destacar que a negligência
é solenemente penalizada. É penalizada com a repreensão do Senhor, com a perda de responsabilidade e com banimento eterno da proximidade com o Senhor. Olha só, camarada, aconteceu o quê? Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então é complicado, né, irmãos? A gente tem algo para fazer para Deus, dentro da nossa capacidade. E eu quero finalizar lendo com vocês, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo do 1 a seguir. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, e aí eu vou ler com vocês. Aliás, eu vou ler para vocês, né? Diz assim, 2 de Pedro 1. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha ele falando de crescimento. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Então, Ele provê tudo o que necessitamos, irmãos, para uma vida de devoção, para uma vida de dedicação a Deus. Ele provê tudo o que é necessário para você crescer, para você dar fruto, para você desenvolver o que está nas suas mãos. Versículo 4. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade o amor. Verso 8, quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquece de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e foram escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Irmãos, que coisa sensacional esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Que palavra tremenda que Pedro, inspirado pelo Espírito, traz àquele povo que estava disperso. Não disperso no sentido de à toa, mas que estavam espalhados por causa da perseguição. Então, ele fala para trabalhar arduamente,
para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados. Façam essas coisas e jamais vocês tropeçarão. Ou seja, vocês não vão ser tropeçados e vocês não vão ser envergonhados. E a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor será acompanhado de grande honra. Então, o talento que você desenvolve, o que você desenvolve na obra do Senhor aqui na terra, o que você faz, que ainda que aos olhos humanos pareça ser uma coisa tão insignificante, mas para Deus vai proporcionar, vai redundar em uma grande honra, porque diante de Deus vão estar todos ali os salvos em Cristo Jesus. Então, não enterre talento, granjeie. E se enterrou, desenterra, por gentileza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vocês vejam que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é rica e ela tem tudo daquilo de que necessitamos, né, irmãos? Então vamos desempenhar e trabalhar para Deus, em nome de Jesus. Fique de pé. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Quando vocês forem orar, orem pela minha filha, porque a gente fez alguns exames nela, um exame completo de hemograma, essa bioquímica dela toda, assim, praticamente. E teve uma taxa assim, muito alterada, assim, uma coisa, tipo assim, o limite era 240, dela deu 900 e tanto. Aí o médico falou assim, não, esse negócio não está certo não. Eu quero que vocês refaçam no particular. Aí a gente hoje conseguiu ir lá no Sabin, refazer, mas mesmo assim, de 354, 50 e poucos, deu 460. E aí ele pediu um ultrassom completo do abdômen dela. E esse problema que deu tem a ver com o fígado, com a parte hepática. Então, a gente vai ter que investigar esse negócio para saber o que é. Que, graças a Deus, todos os outros indicadores deu tudo normal. Só essa questão. E aí ela sente dores no abdômen, ela vomita muito, ela tem muito enjoo. Então, a gente vai ter que investigar essa questão em nome de Jesus. E vocês, quando estiverem orando, orem por ela, para Deus dar graça, em nome de Jesus. E também ore para minha esposa, porque a gente está tentando também fazer uma ecografia pélvica, né, dessa região aqui da frente, e ela está esperando fazer um ecodoppler das pernas, porque a barriga dela incha do nada, ela sente muita dor e o negócio desincha do nada. Está desse jeito, irmãos. Ela incha, começa a sentir muita dor, depois o negócio desincha. E está desse jeito. Então, a gente está nessa batalha aí. Então, os irmãos, orem por nós em nome de Jesus, para Deus dar graça. E amanhã nós temos círculo de oração. Em nome de Jesus, você que está disponível, venha orar ao Senhor, venha buscar a Deus, porque a intercessão é muito importante para a igreja. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Quinta-feira começa, né, uma nova campanha aqui. Agindo Deus, quem impedirá? E Deus está operando e agindo no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Ó meu Senhor, que o Senhor nos ajude e nos ensine a granjearmos, ó Deus amado, ó Deus amado, ó Deus, que nós possamos produzir frutos, que nós possamos, ó Deus, multiplicar aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Pai Santo, Pai Bendito, não deixa nós enterrarmos os talentos, mas que nós venhamos olhar com um olhar de gratidão, com um olhar, ó Deus amado, de que o Senhor, sendo tão grande e maravilhoso, o Senhor mesmo assim confiou a nós coisas para fazermos no teu reino, na tua obra. Pai Santo, que o Senhor continue fortalecendo, continue dando graça aos teus servos,
Ó Pai Santo, o Senhor continue dando saúde, visita, Senhor, a minha esposa, meu Deus, a minha filha, dando saúde, dando graça a elas, em nome de Cristo Jesus, jogando por terra todo o mal, toda seta de enfermidade contra a vida delas. Pai Santo, Pai bendito, visita teu povo, a tua igreja, visita a nossa irmã Marta também, Senhor, dando graça, dando saúde à tua serva, em nome de Cristo Jesus. Pai, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor, e sê conosco, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus, que Deus te abençoe.